Então, oi gente, tudo bem? Hoje, sexta-feira, terminando de ler, mas ainda vai restar mais um pouco desse frasco de perfume. Samitiba, obrigado, minha esposa. Roma não se fez num dia, todos dizem com razão. E você não se tornou a mulher que é sem antes haver passado por um período de construção. O mais fabuloso, porém, é que você já me chegou praticamente pronta. Minha cidade mulher, onde moro e me sinto feliz. Obrigado. Bem, eu sou Melissa, né? Eu sou cristã, sou uma pensadora, sou leitora e sou escritora também. Eu tenho lido com vocês esse livro, assim como alguns outros que eu já li também, que não tem nada a ver com a minha vida. Obrigada, minha esposa, né? Porque sou solteira. Estou lendo também o testemunho de restauração de um casamento, né? Li também o testemunho do Jorge, né? Que reconstruiu a vida dele no Senhor, né? E ele era homossexual, enfim, estava longe dos caminhos de Deus, ele tinha uma sentença contra ele, que ele mesmo tinha se colocado isso, né, de não se casar, de não ter filhos. E aí tudo isso ele conseguiu com Deus, né, ele casou, teve 2 meninos. E também talvez, por mais que às vezes um livro não tem a ver com a nossa história, a gente sempre aprende, né? E esse livro aqui, ele ensina muito sobre gratidão. Eu acho que é isso que eu tenho aprendido com ele. O quanto que um homem pode ser grato a uma esposa, né? Pode ser grato à sua esposa. Eu acho que é muito incomum isso. A gratidão do homem é direcionado à sua esposa. É mais comum que a mulher tenha esse tipo de demonstrações de afeto, de obrigado, de confessar o quanto o cônjuge é importante, de demonstrar. Geralmente é a mulher. Então, por isso, eu acho que é sempre mais importante aquilo do qual se faz falta. Se está faltando, isso é o mais importante de todos. Até como exemplo aqui. Porque Deus tem me falado que as pessoas estão bloqueadas para o amor, né? Para a luz. Vocês são luz e sal no mundo, significa que nós fomos criados para isso, para amar as pessoas. E nós fomos criados para o casamento, nós fomos criados para amar e demonstrar isso ao nosso cônjuge. E os homens foram criados para o que tem dentro desse livro, é o que todo homem deve fazer. E não precisa escrever um livro, mas deve reconhecer e expressar isso. Fazer com que a mensagem chegue até a esposa. Encontre uma hora do dia para fazer isso. Encontre alguma maneira para fazer isso. Pode ser uma maneira simples e barata, como um bilhetinho. Você não vai gastar nada. Pegar uma folha de sulfite, né, e recortar. Ou pode ser de uma maneira mais cara para você, que você resolva fazer uma surpresa, enfim. Mas fazer com que
que isso faça parte do dia a dia. Bem, vamos lá pensar sobre esse parágrafo. Roma não se fez num dia, todos dizem com razão, e você não se tornou a mulher que é sem antes haver passado por um período de construção. Eu acho que já ouvi essa frase, mas poucas vezes. E a primeira coisa que me vem quando fala Roma não é coisa boa, né? Não é coisa boa. Então, se por mais que Roma tenha sido um grande império, é o império de sofrimento, né? Tanto de opulência, que ficou muito tempo no poder e que usou toda a sua capacidade para causar sofrimento nas pessoas. Uma das coisas que eu falando com Deus, né, há algum tempo, tenho falado para vocês que uma das minhas ideias do o que seria o pecado original é a crueldade. Eu creio que é por aí. O meu nariz, ele indica, não sei, de repente veio no meu nariz assim. O meu faro indica que o pecado original é a crueldade. Ai, não sei porque me deu vontade de abrir a porta e ventilar um pouco aqui. Enfim. Então, sim, sobre a construção de uma pessoa. Uma pessoa pode ser construída como Roma? Pode. Né? Tem pessoas que gostam e tem faro para o poder. Pessoas fortes. As pessoas acreditam que elas precisam estar em uma fase ideal, com um X de dinheiro, para elas se casarem, para elas terem seus filhos, para elas serem felizes conjugalmente, maritalmente, dentro de um casamento. Eu não acredito nisso. Eu vejo assim, nem sempre o preparo ele é algo realmente de Deus, entendeu? Porque assim, Roma foi uma coisa assim muito bem preparada, né? Eles tinham muito avanço em relação à arquitetura, à arte, enfim, política, né? Mas e Jesus ele era assim tanto despreparado, né? Ele era analfabeto, quanto ele era aquele que chegava e ele dava a opinião dele, ele se manifestava ali na hora, causando alvoroço, causando espanto nas pessoas, né? Porque ele não usava das fontes que tinham. Que eu acredito que as fontes hoje que as pessoas seguem, elas têm um quê de sagrado, não só a Bíblia. Quando as pessoas elas se deparam com livros, e aí eu falo de fontes que são livros, que são autores, que podem ser pessoas, elas têm um certo nível de grande de idolatria em relação a todo esse arcabouço, entendeu? E Jesus não, ele não tinha. Por isso que ele olhava sempre as situações como se ele estivesse descolado do que eu chamo de consensos sórdidos. Enfim, onde que eu quero chegar nisso? Eu não sei como que ela foi construída, né? Mas
Eu não sei se você já ouviu uma frase assim: ai, você me conheceu agora, num período bom da minha vida. Você não me viu antes. Como é que eu era? Você me pegou numa boa fase, agora eu tô bonzinho. Ou agora você não me viu antes. Enfim, eu vou falando o que Deus vai falando comigo. Mas é uma coisa que eu tô construindo, até tô construindo. Eu vou tentar construir esse conceito em um livro meu. Que eu já comecei, mas é bem complicado de mexer, porque eu quero mexer nesses conceitos consensos sórdidos, que são como muros que para mim eu consigo derrubar. Enfim, então uma pessoa pode ser construída e pode mostrar força, mas uma força como Roma. Roma era tão forte quanto cruel, quanto pecaminosa, né? Eles que eu saiba, que eu lembro da época da escola, que os romanos, cada um deles tinha um menino que os acompanhava, um adolescente, sei lá, de 14, 15 anos, que o romano sempre andava com esse adolescente com o qual ele mantinha relações sexuais e o servia para tudo. O que eu quero dizer é o seguinte, que o mais importante na construção de uma pessoa, né, para que se torne um bom marido e uma boa esposa, é o coração. É o coração. E não importa, né, porque às vezes você pensa, mas é que eu conheci a pessoa nessa fase. Não é a culpa sua que você conheceu a pessoa numa fase tal. Entendeu? Até porque eu não acho que Deus tenha a intenção de como é que fala? Tolerar as nossas fases. Ele quer conhecer, ele quer, a intenção dele, conhecer a gente desde o ventre, até está escrito, né? Não sei se foi Isaías que disse, ou Ezequiel, enfim, que Deus nos conhece desde antes da concepção. Ele conhece cada dia nosso. Então, eu não acho que Deus tem intenção de tolerar as nossas fases, de esperar o encontro marcado para algum dia, quando a gente se cansar de dar voltas com o diabo. É sobre isso. Eu nunca vi Deus dessa maneira, tipo, eu entrego meu filho, minha filha para namorar o diabo e casar com Deus depois. Eu não vejo as coisas dessa forma. Enfim, a gente está sempre em formação. Uma das coisas que eu acredito é que não existe um momento na vida de qualquer ser em que ele está inteiramente construído. Eu vivia e parei um pouco numa eterna angústia de
sobre a construção contínua e parece que eterna dos meus livros. Porque antes eu estava escrevendo um livro só. Então, para mim era muito fácil dar atenção para aquilo, eu via aquilo crescer, 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 chegar a um ápice e acabar a história. Agora não, são múltiplos, são muitos, entendeu? E por esse crescimento, por essa formação que nunca acaba, eu entrava em sofrimento, e é uma coisa ainda com a qual estou tentando lidar. E Deus tem me falado, porque um dos motivos do aborto, né, dos fetos, é porque eles não estão formados, então eles podem ser eliminados. E eu digo, então nós podemos ser eliminados também, porque nós ainda estamos nos formando todos os dias. Nossa pele, nosso cabelo, nós estamos envelhecendo, nós estamos indo em direção à morte, que é o projeto final. Então, sim, o único momento que nós vamos parar com a formação é depois de mortos. Depois de mortos, pode ter certeza, a formação acabou. Então, quando você conhece alguém, você não sabe quando você vai conhecer alguém de fato, né? Todo mundo está em construção e essa construção tanto é de fatos ruins quanto de fatos bons. Tem coisas ruins formando a gente, infelizmente, que eu não queria dizer isso, mas é verdade, tem. Tem coisas ruins tomando estruturas dentro do nosso coração. Sabe? É preciso reconhecer isso. Tem coisas ruins que foram construídas dentro de nós. Ou a gente não teve noção disso, a gente concordou de alguma forma, mas essas estruturas estão dentro de nós. E as coisas boas também. E você não sabe quando você vai encontrar esse cônjuge. Você pode conhecer isso criança, pode ser alguém com quem você esteve até no berçário. Você pode conhecer aos 10 anos, aos 15, aos 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Tem pessoas que foram se casar com 60 e poucos anos e foram muito felizes, estão sendo felizes até o... É porque a gente não sabe o que é 60 anos para quem às vezes vai viver até os 100. Né? Às vezes a pessoa pensa, tem 30 anos, mas que não chega nem aos 35. Então, eu acho que quando você conhece alguém, e todo mundo está nessa construção, lutando contra o mal, tentando conhecer mais de Deus. Bom, nem todo mundo, né? Primeiro você tem que reconhecer, a pessoa tem o mesmo propósito que eu, que é estar mais próximo da luz de Deus, ser mais luz e sal no mundo. A pessoa tem mesmo essa preocupação? Porque construir por construir se constrói qualquer coisa, que nem Roma. Algo grandioso, forte, muito importante, mas para mim não significa nada. Ou pouca coisa. Eu só consigo me lembrar do Coliseu, das coisas horríveis, das atrocidades. Então, assim, na minha memória só vem coisa ruim quando fala Roma. A não ser que isso não é importante para você.
Aí tudo bem, que tem gente que gosta de força, demonstração de poder. Realmente está interessado nisso, ou interessado. Tem gente que pesquisa a vida do outro, né? Para saber quanto que a pessoa ganha, para fazer tipo uma sociedade, né? Enfim, e às vezes até lista, né? Qual que é mais interessante, enfim. E depois que você conhece, acho que você tem que lidar com a construção sua e a do outro, né? Com as coisas que foram construídas. Só que a pessoa, ela tem que ter, e eu acho que essa duplicidade de coisas ruins construídas e coisas boas, isso vai ter sempre, mas a pessoa tem que demonstrar a intenção de derrubar toda a construção do diabo dentro dela. Porque se a pessoa não tiver a intenção, dizer isso, expressar isso, mostrar mesmo a intenção, se esforçar, orar por isso, não vai dar certo. E se der certo é porque talvez um dos lados se calou, entendeu? O jugo desigual. Às vezes as pessoas pensam, não deu certo com o fulano, com a fulana, porque eu estava nessa fase. Não é a fase. Não existe fase para Deus. Eu não vejo assim. Eu vejo Deus sempre como atemporal. Ele não quer tolerar nada nosso. Ele tolera, mas ele não quer. E ele não pode ver que nós fazemos isso de forma proposital. Entendeu? Tem pessoas que ficam esperando só o que diz, a extrema unção, para não irem para o inferno. Fazer uma oraçãozinha antes da morte. Eu não acho isso garantia de ir para o céu. Você, sabe, esperar para as últimas, para que você tenha um arrependimento. Aqui ele fala que ela chegou para ele praticamente pronta. Minha cidade mulher. Isso é muito bom. Isso é muito bom, alguém que já chega pronto, né? Que tem o mesmo propósito que você, que não tem muitas construções, sabe, tortas dentro de si, que não tem muitas coisas para serem feitas, derrubadas, que atrapalhem, né? Porque tem algumas coisas que às vezes a pessoa construiu dentro de si, que nem um muro muito alto que bloqueia o quê? A vista, a passagem do ar. Então, por mais que a pessoa te ame, ela não vai conseguir demonstrar. E às vezes, os monstros, os fantasmas do passado, enfim, alguma coisa, né, que pode estar ali dentro dessa construção também. Demônios também, né? Nossa, eu falei de coisas tão... Enfim, eu vou falando tudo que Deus vai me mostrando. Eu não sei, eu tô vendo uma construção só, né? O casamento é uma construção só que os dois vão ter que se empenhar por ela. Mas não deixa de ter a sua própria construção, né? De quem você é. Isso continua à parte, que é os seus pensamentos,
o seu individual e secreto com Deus, né? Porque eu, por exemplo, eu sempre achei que a gente devesse ser extremamente transparente, né? Sincero, sincera, né? E para mim, essa duplicidade do mundo, né? Que a gente nunca sabe que as pessoas estão falando a verdade, estão mentindo sobre as intenções. Isso tem muito a ver com autismo, né? Quem tá aqui sabe que eu sou autista e é muito difícil lidar com isso. E eu sempre achei que tudo devia ser falado, sabe? Tudo devia ser falado. E eu não sei, Deus tem falado comigo que não é bem assim. Nem tudo vai poder ser falado. Muitas vezes você vai ter que orar e orar e orar e não vai poder falar. Porque tem coisas que não adianta falar. A pessoa não vai entender. Porque às vezes são construções tão antigas que talvez a pessoa fique até com dor, mas eu vou desmanchar isso aqui. Então, não, eu coloquei tijolo por tijolo. E às vezes é só o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele dá uma nova visão sobre as coisas, né? Que é a metanoia. E às vezes você falar, você cria motivo para brigar, né? Ou expor a pessoa, ou a pessoa se sentir desconfortável, né? Com você. Enfim, eu não gosto de fazer elogios se eu não sinto mesmo no meu coração, sabe? Enfim, eu sempre tive um monte de coisa que pra mim era a verdade, a busca pela verdade, não sei o que, só que Deus começou a falar comigo que eu também não podia ser tão sincera assim, sabe? Pra magoar as pessoas, enfim, tal. Que eu tinha que ter algum cuidado e outra, que não adiantava eu falar. Que existem duas coisas, é a ação do Espírito Santo e o consentimento da pessoa. Porque não é só o Espírito Santo querer, o Espírito Santo quer todo mundo para ele. Ele quer, mas só que o diabo também quer, né? Então, às vezes, você tem que orar, né? Não tem, eu não acredito nisso. Ai, chegou no momento ruim da minha vida. Ai, acabei de perder alguém. Não é isso. A pessoa, quando gosta de você, ela vai. Ai, cheguei no momento ruim da pessoa, acabou de perder o emprego. Também não. Ou pelo contrário, acabou de enriquecer agora. Agora não vai querer casar, né? Vai querer gastar o dinheiro com. Não tem isso, né? Não tem. Enfim, eu acho que as pessoas, quando elas se amam, elas constroem juntas, né? E outra, você constrói nelas também algo melhor e elas em você. E eu acho que deve ser um esforço mútuo para que se derrubem, né, as construções ruins criadas, né? É isso. Eu espero que você encontre alguém ou que você permaneça com esse alguém que constrói boas coisas em você e você nele, você nela, e que vocês sejam muito, muito felizes mesmo, tá? É isso, tchau.